Bíblia é um livro que se pega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Estarás do terror noturno, nem da sete que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai ao 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pode se sentar, por favor, com toda a gentileza. Graças a Deus por estarmos aqui nesse domingo, mais uma vez. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas, por esse privilégio de nós estarmos aqui no dia de hoje. Nós começamos aqui no domingo passado a falar sobre questões voltadas à bruxaria. E surgiu uma grande preocupação no meu coração de falar isso aos irmãos, porque eu sinto que, ultimamente, parece que algumas pessoas têm algumas questões que não têm sido respondidas e as pessoas enfrentam essas situações. E às vezes, como nós aqui não enfatizamos bastante essas coisas, alguns ficam no alheio, ficam nem aí e ignoram essas coisas. E nós dissemos que nós não podemos ignorar. Não podemos. A bruxaria é uma grande realidade. Uma grande realidade. Muitos de nós não estamos a provar, não estamos ainda a ver grandes complicações disso, talvez porque ainda não temos filho, ainda não casamos. Mas, queridos irmãos, quando iremos casar, primeiro é que no casamento nós vamos nos unir com a família da esposa. E nós não sabemos como é que funciona também na família da esposa. Como é que são lá as coisas. E essa menina também vai se unir na nossa família. Também não sabe, ela também talvez não tenha toda a noção de como funcionam as coisas ali. Então, as guerras podem se multiplicar. E há famílias, às vezes, que se unem. Duas famílias vão se unir com o propósito de destruir uma pessoa. E essas coisas têm acontecido. Muita gente tem sido vítima de ataques da bruxaria. Muita gente tem sido atacado pela bruxaria. Inclusive, temos pessoas que já morreram. Nossos irmãos, nossos primos. Muita gente que a gente conhece. E nós sabemos que não morreram por condições normais. Morreram por ataques da bruxaria. Então, uma vez que nós somos igreja, somos cristãos, nós precisamos saber, então, qual é a nossa posição diante disso, como é que nós temos que encarar isso aí, né? Como é que nós temos que encarar. E nós somos claros em dizer que o cristão pode ser atacado pelas obras da bruxaria. Isso nós podemos. Explicamos isso, podemos ser atacados. Mas nós temos dito que a bruxaria não tem total controle da vida do cristão. Não tem. Existem duas palavras que nós temos dividido esses ataques, essa ação das trevas. Nós temos falado de possessão e temos falado de opressão. E a possessão é os demônios tomarem o total controle da vida da pessoa. O total controle. Eles prendem a pessoa e tomam o controle dessa vida. Mas tem a opressão. A opressão não é total controle. A opressão é como se fosse um ataque que vem de fora para dentro. Um ataque que vem fora de nós, que está meio distante de nós. Então, as trevas vêm para poder nos oprimir. Nos oprimir. Mas possuir
toda a nossa vida, ou total controle da nossa vida, isso não vai acontecer. Então, o irmão pode, em certo sentido, ser atacado, você vai sentir ataque das trevas, vai sentir algumas coisas, estás a procurar emprego, está um pouco difícil, pode sentir tudo isso. Mas ele não tem total controle da tua vida. Quem tem total controle da tua vida é Deus. É Deus, amém? Irmão, vocês estão só ouvindo ou estão entendendo o que eu estou falando? Sim, quem tem o total controle da nossa vida é Deus. Porque senão a salvação não exerceu tanto poder assim na nossa vida. Se nós hoje podemos ser pessoas salvas, pessoas que são salvas, mas ainda assim, aqueles que estão virados no império das trevas podem ter total controle da nossa vida. O que é a salvação, então? É por isso que estamos dizer que, por enquanto ainda estamos aqui no mundo, podemos sentir a opressão deles. Porque essa terra aqui não é céu. Nós estamos na terra, mas eles não têm total controle das nossas vidas. Irmão, o Salmo 91, para aquelas mamães lá da célula, é um salmo que está toda amareladinha. As mamães da célula gostam desse salmo. E, digamos, algumas igrejas tradicionais também gostam desse salmo. Mas esse salmo é um salmo muito profundo. Eu acredito que Moisés, quando escreve esse salmo aqui, ele escreve no contexto daquilo que estava acontecendo, daquilo que eles viviam. Moisés não escreveu esse salmo aqui só simplesmente por escrever. Mas Moisés escreve esses salmos aqui para poder então mostrar o que acontece quando nós habitamos nos esconderijos do Altíssimo. Para mostrar as consequências daqueles que são filhos de Deus, ou daqueles que são povo de Deus. Para nós, filhos de Deus. Tá, né? E Moisés, queridos irmãos, escreveu com base as coisas que aconteceram. Quer dizer, Moisés tinha experiência. Moisés viu várias coisas acontecerem, provou a mão de Deus, provou a grandeza de Deus. Viu o grande poder de Deus ser exercido diante dos inimigos, diante de grandes exércitos que queriam destruir o povo de Deus. Moisés pôde ver, ouviu a poderosa mão de Deus. E então, ele escreve nesse contexto aqui, esse salmo. Então, quando nós estamos a ler o Salmo 91, nós temos que ler o Salmo 91 enxergando a intervenção divina. Nós temos que ler o Salmo 91 enxergando a poderosa mão de Deus sobre o seu povo. Enxergando o agir de Deus, o poder de Deus, sendo exercido sobre todos aqueles que habitam em sua presença. E o verso número 1 é o cabeçalho, é o verso principal principal desses salmos aqui. É como se fosse que tudo mais que vai descer sobre o Salmo 91 é consequência do verso 1. Amém? E me diz, o que habita nos esconderijos do Altíssimo, aí na outra versão está, descansa, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Eu gosto bastante como o escritor Moisés escreve aqui, como ele escreve, parece que ele está apontando isso de maneira individual. Ele diz aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Ele não usa aqueles, ele diz aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Então, cada filho de Deus, cada cristão hoje, ao ler esse salmo, tem que se enxergar nisso de maneira particular. De maneira particular. Nós não nos sentimos protegidos simplesmente porque fazemos parte de uma igreja. Nos sentimos protegidos simplesmente porque fazemos parte do povo de Deus, ou dos filhos de Deus. Nós nos sentimos protegidos até de maneira individual. Quando nós estamos até sozinhos, nós temos que nos sentir protegidos. Ele diz aqui, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar aqui nos dá a imagem daquele que vive, aquele que mora ali, aquele que vive ali, não aquele que passeia nos esconderijos do Altíssimo, aquele que está ali. Ele está ali nos esconderijos do Altíssimo. É um lugar onde ele habita, é um lugar onde ele vive. Então os irmãos vão começar a entender, a partir desse texto aqui, que a vitória contra as forças das trevas, irmão, deve ser entendido através da nossa posição diante de Deus. Diante de Deus. Vocês vão ver que no Antigo Testamento, queridos irmãos, no Antigo Testamento, você dificilmente vai encontrar ali Satanás, a dizer em Satanás. Bem, não dizemos que Satanás não agia, Satanás agia, mas não havia tanto ênfase.
O povo de Israel sabia que as vitórias deles diante dos inimigos, ou a vitória deles diante dos inimigos, dependia da comunhão deles com Deus. Era a santificação. Todas as vezes que eles andaram na vontade de Deus, todas as vezes que eles viveram segundo a vontade de Deus e andaram em santificação, eles venciam. Então a santificação era o elemento capital, a base, para eles vencerem contra seus inimigos. E nós não podemos, queridos irmãos, ignorar a santificação. Porque hoje nós lutamos contra as trevas vezes do pecado. Nós atacamos o diabo no pecado. E o ataque, queridos irmãos, lutar contra as trevas, enquanto estamos no pecado, é uma luta é uma luta onde você tem a garantia de ser derrotado. Você já viu uma pessoa, quando está a lutar, e ele não tem certeza que ele vai vencer? Mesmo até se ele é uma pessoa grande, ele vai perder. Ele vai perder. Ele vai perder. E quando nós não estamos bem com Deus, quando a nossa vida com Deus não está muito bem, e a nossa consciência nos diz, a nossa consciência fala, mesmo quando nós estamos na luta, nós sentimos que estamos a passar algumas batalhas espirituais, o que acontece ali é que, como nós sabemos que também não estamos bem com Deus, quase que nós não temos tanta confiança na vitória. Acontece. Você não consegue ter tanta certeza que você vai vencer. Por quê? Você sabe que você não está bem com Deus. Essa consciência que nós temos, irmão, é só porque nós conhecemos a palavra de Deus e também é o Espírito Santo nos iluminando, nos dizendo que para você vencer, depende da comunhão com Deus. É Deus que nos concede vitória. Amém? Amém, irmão? Vocês estão me entendendo? Graças a Deus. Tá, nós temos que falar também disso. Não podemos só falar das expulsa. Não, nós temos que dizer, irmão, que é preciso nós estabilizarmos a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. E eu gosto muito, queridos irmãos, quando o povo de Israel ia na batalha, se eles perderem na guerra, vão se arrepender. Alguma coisa, pecamos. Não procurava já inimigo. E nós também, às vezes, quando nós estamos a passar algumas coisas, nós temos que tentar rever também como é que está a nossa vida. Você está a passar vários ataques das trevas, tenta ainda analisar como está a tua vida de santificação. Pensa ainda nisso. Porque às vezes, queridos irmãos, Deus, para poder nos quebrantar, Deus usa vários meios. O salmista diz, foi-me bom ter sido afligido para que eu provasse a lei de Deus. Então o salmista diz aqui, o salmista está a agradecer pela aflição que ele passou. Nós temos que analisar se realmente nós estamos bem com Deus. Bem com Deus. Se nós não estivermos bem com Deus, irmão, é complicado. Agora, se nós estamos bem com Deus, nós sabemos que Deus vai intervir nessa luta, Deus vai entrar nessa luta. Nós temos que ter essa certeza. Temos que ter paz. Estamos a passar situações difíceis, nós temos que ter paz, que Deus vai entrar nessa luta. Deus vai entrar nessa batalha. Eu tenho dito que existem algumas pessoas que acham que o interesse de Deus é só lhe salvar. Deus te salvou e parece que Deus te salvou e Deus te deixa andar sozinho. Não, Deus não é assim, irmão. Deus não é como muitos de nossos pais. Ele te forma, chega uma dada altura, ele te diz, chegou a hora de você andar sozinho. E pode te expulsar de casa. E às vezes não vai querer saber de ti. Te expulsou. Ele te formou, te ensinou, sim. Mas depois te expulsa. E não quer saber de ti como é que você está, como é que estão as coisas, não quer saber de ti. Deus não é assim. Deus é resgata. E Deus continua a caminhar. Quando Deus pegou o povo de Israel do Egito, o povo de Israel acreditaram em Deus que lhes tirou do Egito, mas quando chegaram em frente do Mar Vermelho, parece que estavam desacreditando que Deus ainda estava com eles, começaram a lamentar. E nós também coisa semelhante acontece na nossa vida. Nós somos salvos, mas durante a caminhar, encontramos luta, parece que desacreditamos que Deus que nos salvou continua a caminhar conosco. Daí que surgem lamentações. Mas não, Moisés disse que o Senhor pelejará por vós, o Senhor lutará por vós. Porque na guerra espiritual, queridos irmãos, na batalha espiritual, nós temos que saber que Deus peleja por nós. Essa questão de nós lutarmos parece ter sido entendido muito mal. Nós temos que lutar e atacar os demônios.
Bem, existe uma certa posição que nós temos que agir por exemplo, estamos a sentir as forças das trevas, nós podemos agir contra isso. Quando nós estamos a sentir ou entendemos que há alguns demônios ali, nós podemos agir, queridos irmãos. Mas até no Novo Testamento, o Senhor peleja por nós. Está lá na oração, modelo de oração Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Se para nós sermos libertos dos ataques das trevas, é nós a expulsarmos sempre, agirmos sempre. Como vamos entender esses salmos? Ou melhor, como vamos entender esse modelo de oração? Porque aqui está dizendo que o Senhor nos livra de todo mal. E eu gosto muito desse verso, sabe por quê? Porque nem todas as vezes nós sentimos o diabo, irmão. E o diabo às vezes aparece nem nós nesse sentido. Nem damos conta que o diabo está ali. Os demônios às vezes vêm, nem damos conta. Usam pessoas, usam nossos familiares, usam você que vive com todo time, mas você não sabe que é grande feiticeiro. Como é que você vai expulsar? Então já que você deve expulsar para vencer. Ali vai entender a importância desse verso, irmão. Quando eu descobri esse verso, quando eu entendi a profundidade desse verso, eu agora quando estou a orar, quando estou a sentir ataque das trevas, eu vou dizer, Senhor, livra-me de todo o mal. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem é que está me atacando. Deus sabe onde é que estão tentando bloquear a minha vida. Deus sabe quem está fazendo aquilo que quer. Então, quando eu entrego nas mãos de Deus, Deus entra em ação e eu fico em paz. Eu tenho que ter fé, irmão. A Bíblia é muito boa, irmão. Que ninguém nos engane mais, irmão. Que ninguém venha mais desmentir. A Bíblia é um livro muito bom. É verdadeira coisa. Às vezes, quando você descobre, você fica alegre, irmão. Depois disso, você fica contente, você está alegre, porque você descobrisse uma boa coisa. Sim. Verso 2, a Bíblia diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, fortaleza, Deus meu em que confio. O que está aqui é o que essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo diz. É o que ele diz. Ele só diz isso, queridos irmãos, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Quem pode dizer que Deus é o seu refúgio? Deus é a sua fortaleza? Deus é meu Deus em que confio. Ele só pode dizer isso por causa da comunhão com Deus. Por causa da comunhão com Deus, você pode dizer então que Deus é o teu refúgio. Deus é nosso refúgio, irmão. Deus é nosso refúgio. Hoje, muita gente diz que nós não podemos, nesse mundo, não podemos viver sem termos uma influência espiritual. Então, nós não podemos viver nesse mundo sem termos uma influência espiritual. Nós temos que ter espécie de uma cobertura. Você trabalha, mas você tem que ter uma cobertura, alguma coisa que você tem que sustenta o teu emprego. É por isso que hoje, muita gente que trabalha, vão no esquimandeiro para tentar sustentar-se. E alguns, quando sentem um ataque, isso em muitas empresas, isso acontece. Eu mesmo já ouvi um senhor que trabalha numa grande empresa aqui em Angola. Ele estava a dizer que na empresa dele, quase todos fazem alguma coisa para se proteger. Fazem alguma coisa. E o senhor que estava me contando disse que uma vez ele entrou no escritório de um dos grandes chefes dele. Logo que ele entrou, ele sentiu algumas coisas estranhas lá. E como essa empresa é uma empresa que muita gente luta ao entrar, e existe muita perseguição entre eles, então o que acontece é que as pessoas que vão ali devem ir tomar banho, eles precisam de uma certa cobertura. Mas, queridos irmãos, nós não precisamos ir tomar banho. Nós não precisamos ir tomar banho. Nós não precisamos. Eu tenho que falar isso aqui com uma boa voz, porque muitos de vocês têm vossas mães, que depois, quando alguma coisa começar a dar certo, que eu levo o caminho na minha filha, tem que banhar um bocado. Meu filho tem que banhar, porque não pode. Como é que na nossa barriga, pessoas não estão a trabalhar? Como é que assim na nossa barriga, pessoas não ficam assim? Como é? Então vamos ir banhar um bocado, vamos ir banhar. E vai banhar, tomar banho com uma coisa lá. Depois está lá a água mesmo, cheira mal, tipo aquela água ali. Cara, não ir dar banho, coisa. Quando faz aquele batismo lá nas faculdades. Aquele batismo ali que faz na faculdade, sente aquele cheiro ali, tipo banhaca. Mas, queridos irmãos, você tem que dizer, mamãe, meu refúgio é Deus. Meu refúgio é Deus. Mamãe, a família está assim. Porque, às vezes, essas pessoas fazem isso porque não sabem como eles podem vencer. Então, eles vão diante das trevas. Então, você tem que dizer, mamãe, existe uma maneira certa pela qual nós podemos vencer. Nós temos que confiar em Deus.
Existe um Deus que está acima disso, está acima das forças das trevas. Então Deus é o nosso refúgio, irmão. Deus é o nosso refúgio. Quando um dia você casar, ter teu filho, tiver a passar problemas, ataque das trevas, Deus é o nosso refúgio. Vai vir aquelas mamãs aí dizendo, tem que tomar ainda banho, tem que ir nas portas, tem que fazer alguma coisa, deves fazer alguma coisa. Eles virão. Então, que Deus nos ajude a não entrar nisso. Porque, irmão, nós conhecemos muita gente em cabina, mais velhos, de família, que levam a família, filhos, obrigam a ter filho, a ir fazer essas coisas. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, Deus que é meu, em que confiamos. Irmão, nós que já somos hoje cristãos, nós precisamos saber que Deus, Ele é Deus de cada um de nós aqui nesse lugar. Não estamos a querer dizer que existem vários deuses, não. Que cada um tem Deus dele, né? Bem, existem pessoas que, podemos entender, existem pessoas, de acordo com a maneira em como o mundo está, parece que cada um tem Deus dele. Parece que cada um entende Deus de uma forma. Se eu te perguntar, como é que é o Deus que você serve? O que é que você diria? Quando você pensa em Deus, o que é que vem na tua mente? Alguns, quando pensam em Deus, pensam em um homem, um senhor com barba branca, um jovem assim, um velhinho com barba branca, sentado numa cadeira branca. Nós temos uma imagem de Deus. E às vezes as expressões humanas, do corpo humano, da forma humana, tem uma expressão teológica que é atribuída a isso. As formas humanas que é atribuída a Deus, né? Nós às vezes pensamos que então Deus é mesmo assim como um homem. Então Deus, ele tem espécie de uma mão, Deus tem uma perna. Deus é alguém que está espécie de sentado no lugar, está sentado lá. E se nós começarmos a entender Deus dessa maneira, nós temos que entender que essa linguagem humana que a Bíblia utiliza para explicar Deus é para nós termos como nos relacionar com Ele, para nós sabermos como Deus também age na nossa vida. Mas nós não podemos entender que Deus é assim dessa maneira. Dizer que Deus é como se fosse um homem, uma pessoa que está lá em cima, como se fosse um homem que está de pé. Eu sei que muito de vocês estão mexendo em vossa mente ao falar disso aqui. Então Deus é como? É uma ventaninha. Então Deus é como? Nós sabemos que Deus é espírito, irmão. Amém? Deus é espírito. Seria minimizar Deus, queridos irmãos, se nós entendemos Deus como se fosse um homem assim, como o Mano Jerônimo, do jeito que ele está sentado ali. Imagina o Mano Jerônimo, imagina do jeito que ele está sentado ali, com a pausa dele, e acrescentar uma barba branca e pronto, é Deus. Deus é grande, irmão. Agora como entender os versos da Bíblia que dizem que os pés dele estão sobre a terra? Como é que vamos entender isso? Se você entender que ele é alguém, como se está sentado, como vamos entender que os pés dele estão firmados sobre a terra? Então Deus é grande, e isso é Amonene. Deus é soberano, mesmo o mundo está na palma das suas mãos. Deus é muito grande, mas é por isso que quando dizer, não existe nada que podemos comparar com Deus, absolutamente nada, nada. Muitos de vocês já não têm medo dos feiticeiros, medo dos brutos, porque vocês não conhecem Deus. Mas até há pessoas que de tanto conhecer mesmo Deus, de tanto conhecer Deus, conhecer mesmo quem é Deus, vive segundo a palavra de Deus, nunca dá expulsão ao demônio. Eu tive um professor na escola, quando eu estava fazendo lá em Kinshasa, a teologia, né? Quando começamos, estávamos até a iniciação ao hebraico, depois ao grego. O grego dava muito para. Quando estávamos até lá, o hebraico, alunos ficavam muito nervosos na sala, não estavam a entender nada, irmão. Nós éramos 300 e tal jovens, ficávamos nervosos. Deus explicar coisas, começa desse lado, letra assim. Pessoas estão entendendo? Não! Pessoas ficavam nervosos. É muito difícil. Aquele professor, irmão, é alguém que de tanto conhecer sobre as coisas de Deus, às vezes que a maneira que ele falava, porque não temos que desprezar o diabo, mas a maneira que ele falava do diabo, irmão, você fica muito ao lado dele, se ele te afetar, você vai começar a ver diabo tipo coisa assim pequena. Uma vez eu contei para vocês que ele foi numa casa, naquela casa ia lá muitos pastores,
O dono daquela casa tinha morrido, mas ele era da maçonaria, ele tinha aqueles livros das ciências ocultas. E aquele senhor tinha um quarto onde ninguém entrava. E quando ele morre, fecharam aquele quarto, ninguém podia entrar. Parece que tinha que se fazer o ritual. Mas chamavam os pastores, e aquela família estava passando muito mal, por causa, acredito, naquele quarto ele fazia vários rituais lá. Estavam se atacados pelas forças das trevas. E havia vários pastores que entravam lá, naquela casa. Mas os pastores não conseguiam entrar naquele quarto. Quando eles buscam esse professor, ele entra lá, oraram. Começaram a conversar com a senhora. A senhora disse, aqui tem um quarto que anda fechado, ninguém entra lá. É o quarto do meu falecido marido. Tem vários livros, várias coisas que ele usava nessas ciências ocultas dele. O pastor, que é um pastor, o pastor perguntou, como assim? Tem um quarto fechado aqui? Sim. Mas tal quarto, e os pastores que não vinham aqui a orar, nunca entraram lá porque nunca entraram. Mas por que nunca entraram? Não dá para entrar naquele quarto ali, tem coisas assim, não dá para poder entrar. Ele disse, ninguém pode entrar naquele quarto. Sim, ninguém pode entrar. O pastor disse, eu vou entrar nesse quarto ali. A senhora disse, não pode, porque ali tem outras coisas, pode haver ataque, aquelas coisas todas. O senhor disse, eu vou entrar. Até, inclusive, os intercessores que foram com ele, estavam com medo. O senhor disse, não, abre o quarto, eu vou entrar. O senhor abriu o quarto e disse, deixa eu entrar sozinho. Entrou, sozinho, orou, pegou todos aqueles materiais, decidiu queimar aquilo. Antes de queimar, pegou um livro para ler. A senhora disse, não pode ler, você vai ser feiticeiro. O senhor disse, não vou ser. Pegou um livro, leu nas primeiras páginas. E ele até disse, depois de ler aquele livro, percebeu alguns ensinamentos que havia lá de como as pessoas são mentiras para entrar nessas coisas, nessas ciências ocultas. E mandou queimar. E naquele dia, as coisas mudaram naquela casa. Você conhece Deus que você serve? Se você não conhecer Deus que você serve, sabe o que vai acontecer? Um dia vão te tirar da tua casa. Sabe que tem pessoas que constroem casa dele com o suor dele, com o dinheiro dele. Mas famílias fazem coisas naquela casa aí. E você não consegue ver na tua casa. Fazem a casa ficar assombrada. Sabe o que é essa casa ficar assombrada, né? Quando você entra na casa, você sente o clima pesado. As pessoas da família colocam lá outras coisas noturnas, então o clima da casa fica pesado. Você entra que ela começa a ficar doente. Você entra que ela começa a ter muitos problemas. Se você não conhecer o Deus que você serve, irmão, você vai sair da tua casa que você construiu com teu dinheiro e é para conservar mesmo bem. Então, arroz é mais nosso aqui na cidade. Mete lá uma mão. E a galinha vai vir. Aquilo tudo são meios que você vai usar para poder agarrar o pássaro. Ou também havia outras armadilhas que as pessoas faziam, aquele aí de fio. Você mete algo assim numa mara bem louco, chegar lá, mexer um bocado, fio, sobe aquele pau ali, agarra. E você prendeu então o pássaro. E a Bíblia vai dizer aqui que Deus nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é o quê? Tem que ser entendido como todas aquelas estratégias que o inimigo utiliza para poder nos aprisionar. Deus nos livra, pois Ele te livrará. Aqui temos mais, Ele te livrará. O Senhor nos livrará. Porque nós, queridos irmãos, não percebemos todos os ataques do inimigo. Então Deus livrou o seu povo de vários projetos malignos. Deus livrou e Deus nos livrará, nos livrará. Muitos nós estamos aqui, ainda não pisamos a armadilha noturna, mas já nos fizemos boa armadilha. Mas quando saímos da minha, fizemos a armadilha na porta. Quando saímos, pisamos aquilo, nada aconteceu. Porque o Senhor nos livra. Você acha que ainda não te fizeram armadilha a você? Você acha que ainda não pensaram em te matar na tua família? Ainda não fizeram um projeto de te matar? Eu acredito que já fizeram, mas Deus destruiu esses projetos todos. Nem tudo, ou melhor, nem tudo dá certo. Mas para nós, Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar. Embora que nem tudo dá certo mesmo para aqueles que são mundanos, né? Mas para nós sabemos que Deus tem nos livrado e Deus continuará a nos livrar. A nos livrar. E também Deus nos livrar das pestes perniciosas, que são espécies de enfermidades perigosas. Irmão, você sabe que existem enfermidades que não são enfermidades normais, que são enfermidades resultantes de um ataque das trevas, de um ataque noturno, de uma ação das trevas, coloca uma coisa ali e você está sempre doente. Aí passado eu disse aqui que eu tinha um tio que tinha uma doença, dor de estômago terrível, mas era uma ação noturna, uma ação maligna. Tem pessoas que ficam doentes quando vão nos hospitais, os médicos fazem, não estou a falar daqueles que ficam doentes e quando vão no hospital, nossos médicos aqui fracos, não fazem nada. Ou a medicina, ou as nossas máquinas aqui que são obsoletas, né? Que são passadas, arcaicas, né? Não conseguem descobrir o que é que nós temos.
Estou falando mesmo daquelas doenças, aquelas doenças que usa-se tudo, mas não tem, só estão a ver, não tem como. Moti, quando estava muito doente, levaram no hospital, fizeram tudo, não estavam vendo a doença. Tentaram meter soro todas as vezes, apareceram. Tiveram que ele voltar em casa. Até hoje os médicos sabiam, não tem mais nada a fazer. Existe um momento que os médicos e os enfermeiros dizem que, olha, não sabemos o que fazer. E alguns que são já crentes, eles sabem que essa pessoa está sob ataque das trevas. Então vocês precisam usar a força espiritual. Só que nossas famílias entendem mal. Quando eu usar a força espiritual, então eles vão no Quimandeiro. Eles vão no Quimandeiro. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus, Ele livra. Quem nos livra disso é Deus. Das pestes perniciosas. Amém, irmãos? Quando você sentir que você faz parte de uma família onde tem muitos esses problemas, esses ataques, irmão, enquanto você estiver bem com Deus, ore para que Deus não permita essas coisas. Claro que isso aqui é consequência, mas nós também podemos, em comunhão com Deus, falar com Deus sobre isso. Claro que é a nossa consequência daqueles que habitam escondido do Altíssimo, mas nós podemos falar isso diante de Deus, orar, para que Deus nos livre de todo esse ataque das trevas. E me diz, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Aqui, irmão, não é que Deus tem asa, tem asa, porque em outros lugares, olha, eles entendem tudo de maneira literária, irmão. Então eles vão entender que Deus tem asa. Deus tem asa. Deus tem pena. Eu acredito que, não sei se alguns já usam penas no culto de libertação, mas acho que essa passagem aqui eles já não esquecer. Porque eles se usam todos aqueles objetos aí para ungir, todas as coisas ali. Acredito que um dia, quando ver essa passagem aqui, penas, né, Deus te acompanha, mas vamos, traz aqui no culto de libertação, tira lá na galinha uma pena, né, e traz aqui. E meter na cabeça, Deus vai libertar. São capazes de fazer isso? Não capazes, se já tem aquele vale de sal, tem que saltar para você ser liberto. Partir tua maldição. E bate aquilo ali. Quando partir, que baixa a maldição. Que baixa a maldição. Isso existe. Isso não existe. Então aqui é só para nós entendermos, olhar o que acontece, por exemplo, com as aves, né? Como é que eles cobrem os seus pintos, os seus... Como é que se diz isso? Os pintinhos, né? Como eles protegem os seus pintinhos. Como eles guardam. Como é que os pintinhos vivem ali, debaixo da proteção, da quentura dessa ave. É isso aí. E debaixo das suas asas estarás seguro. Aqui ele fala que quando ele nos cobre, quando os pintos estão aí debaixo das asas, eles se sentem seguros, eles sentem segurança. Eles se sentem seguros. Sabe como é que as galinhas fazem às vezes para manter a segurança, para manter aquela quentura ali? Eles cobrem, fazem isso. Se não estão conseguindo galinha, se por acaso não conseguem manter toda a cobertura, eles vão ataque, lutam para manter a proteção dos seus filhotes. E o que acontece lá nas galinhas é algo muito esquisito. Você pode embora ser grande, big, não sei como, se atacar pinto, você vai ver. Vai te voar, te subir até na cabeça. Sim, você vê um galinhas como é que é, que pior quando pinto, então bem novo mesmo assim. Tenta só atacar. Agora, se uma galinha pode fazer isso, uma galinha pode proteger seus filhotes, agora Deus. Deus vai olhar, diabo está destruindo a tua vida, está desfazer, um feiticeiro desfazer e fazer a tua vida. Ou desfazer a tua vida. Irmão, nós temos que sentir a segurança de Deus. Nós temos que perceber que nós estamos seguros diante de Deus. Nós temos que perceber essa segurança. Temos que perceber, irmão. Temos que perceber. Eu acho que tem algumas pessoas que quase não se sentem seguros. Eu tenho dito, aliás eu falei isso para o irmão, já não me lembro, acho que foi o irmão Vitor, estávamos aqui ontem a conversar, e estávamos a falar desse ataque das trevas. E eu disse, tá vendo essas portas, essas paredes ali, não te protegem do ataque espiritual. Nós vamos pensar que a parede, porta, me protege do ataque espiritual. Não. Então há quem acha que assim que ele fechar a porta do quarto dele,
fechar a janela, está protegido. Não. Tem até alguns que viajam em outros países, mesmo assim, são atacados. Nós temos que saber que a nossa proteção é Deus. E nós temos que sentir que nós estamos seguros, não porque fechei porta. Nós temos que sentir que nós estamos seguros, porque Deus está ali conosco. Está ali conosco. Nós não estamos a dizer que nós não temos que nos proteger, não temos que dormir com porta aberta, não. Nós sabemos que se nós dormirmos com porta aberta, gatuno virá. Gatuno virá, vai entrar. Mas há momentos também que Deus, mesmo dormir com porta aberta, Deus pode não permitir que gatuno venha. É ou não é? Sim, eu uma vez dormi aqui, porta estava bem aberta ali, bem aberta com luz, dormiu assim. E ninguém veio. Eu disse, graças a Deus. Sim, senti que Deus, então, não permitiu o gatuno vir. Ou ninguém subiu aí no muro para poder espreitar. Acredito que, sim, nós podemos, mesmo tendo sentido difícil, Deus nos libertar de certas coisas. Bíblia diz, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Aqui são ataques que vêm nas trevas, que veio ataques noturnos. Aqui nós temos noturno, nós temos aqui, não te assustarás do terror noturno, nem de sete que voa de dia. Aqui são a primeira que fala dos ataques que vêm noturnamente, nas noites. Mas também tem aqueles ataques que vêm durante o dia. A Bíblia diz, não te assustarás. Nós não podemos temer a isso. Não podemos temer. Porque nós estamos, então, seguros. Porque nós estamos no versículo número 1. Nós habitamos nos escondidos do Altíssimo. Então, nós estamos seguros. Seguros. Bem, tem cristãos que têm medo dos feiticeiros. Têm medo dos bruxos. Têm medo mesmo. Tem medo. Se o maior feiticeiro, ou o maior feiticeiro da tua família vir te dizer que agora chegou a tua vez de te matar, como é que você vai ficar? Vai dormir naquele dia? Agora chegou a tua vez de nós te comermos. Vai dormir naquele dia? Eu tenho um primo. Mano, aquele primo, quando ele orava muito, irmão, olha, aquele meu primo ali, olha, se ele tiver, não sei até hoje orar, se ele tiver a orar aqui, ele pode abafar todas as nossas vozes. Ele gritava. Ele gritava, sacudir calor. Pela primeira vez que eu fui no monte, eu disse, não, vou levar esse meu primo aqui, porque ele ora muito. Tá? Fomos juntos no monte de Futre, passamos a noite lá juntos. E foi a primeira experiência de ir no monte. Eu não sabia que lá, final de noite, ela ficar, que não sei se é escuro ou preto, que eu posso chamar. Escuro, tombe! Você não consegue ver esse capim, tudo escuro, capim, você não está vendo o que está lá no meio. Ó, irmão, nós levamos apenas um candeeiro, estava aqueles candeeiros ali, metem pilha. Tipo candeeiro, mas leva pilha. Aquilo ali, só estava em candeeiro mesmo de lado, assim, irmão. Você mete pilha, está mesmo em candeeiro só ali. Ficamos lá a orar. Orar, 0 hora, 1 hora, nós a orar. Irmão, aquele meu primo, já não está a fechar a vista. Aquilo é orar, está-me a cantar. Mas ele está olhando assim para si. Eu não entendi, está a procurar o quê? Aleluia, amém. Está olhando de lado, mas está procurando o quê? Sabe, o medo faz isso. O medo te faz ver diabo onde o diabo não está. Te faz ver pessoa onde ninguém está lá. E nós naquele tempo lá no Lombo, irmão, nossos mais velhos tinham o hábito de contar sempre só sobre a história de feiticeiro à noite. Ei, irmão, nós passamos mal. É sempre aqui, e vice-versa mais velhos falem disso. Parece que havia um momento, aquele foi a Laura, aquele foi trabalhar, vão se encontrar agora todo mundo lá. Está lá fora. Irmão, estamos ali sentados a conversar. História daquele tio que mataram. Daquela avó que mataram. Ataque. E eles não sabiam, não davam conta que nós estamos ali de lá, estamos a ouvir. Medo no coração. E na maior parte das vezes, o que acontecia é que depois disso vão te mandar para lá dentro. Vão te mandar ir buscar água, alguma coisa. Irmão, você começa a entrar dentro de casa, começa a ver coisas que não existem. Eu no quarto onde eu dormia, estava na parede, eu conseguia, por causa do medo, desenhar coisas na parede. Eu estou assim, se não, talvez buracos ali, eu vou desenhar vista. Vou criar. Isso é chamado de poder do medo. Né? O que o medo faz na mente. Te faz desenhar coisas onde não tem coisa. Mas depois deu secreto, depois de eu conhecer a palavra de Deus, um dia pessoas da minha família estavam negadas a dormir com feiticeiro. Eu lhes trazia e dormir junto.
E dormimos juntos, não me fez nada. Eu ainda oramos, lhe mandei ficar de joelho. Fique de joelho aqui, vamos orar. Oramos e dormimos. Você está pensando, você não viu o que ele te fez à noite? Não viu o que ele te fez? Não viu o que ele te fez? O que ele fez? Também sabe o que aconteceu quando oramos? Sim! Você também sabe o que aconteceu quando oramos? Ou você acha que oração é algo vazio e não acontece nada? Sabe o que aconteceu quando oramos? Nós acreditamos mais que eles é que nos atacam, eles é que nos fazem. Agora nós, quando estamos a orar, irmão, oração tem poder. Oração tem poder. Olha, eu se não me tornar um bruxo, porque eu dormia com grandes feiticeiros, irmão, vivia com grandes feiticeiros. Se não me tornar um bruxo, eu acredito que é por causa de Deus, é por causa de oração. Sim. Porque eu me pergunto, como é que eles fizeram outras pessoas ser bruxos e eu não? No momento do meu nascimento, sabe o que aconteceu? Quando a minha mãe estava concebida, minha mãe ficava muito doente. Os feiticeiros da família queriam matar minha mãe. Quando eu estava na barriga, pelo que me contam. Minha mãe estava sendo muito atacada, estava tendo muitos problemas no casamento por causa de ataque. O acompanhamento da minha mãe, quando estava concebida, acompanhamento espiritual, era o meu xará, o senhor Mavambo. Mavambo. Um evangelista no Cácata. Aquele evangelista ia sempre lá, sempre orava pela minha mãe, orava. Até o momento que eu nasci. Orava por mim. Não conhecia ele, né? Eu só ando lembrar uma imagem dele, depois ele morreu muito cedo. Eu acredito que eu talvez tinha 4 anos ou 3 anos, alguma coisa assim. Então, quando ele nasce, quando eu nasci, como ele é que deu assistência durante o momento que a mãe estava concebida, disseram não, vamos meter o nome dele Mavambo. O nome Mavambo não foi dado porque minha mãe nasceu nas curvas. Que eles estão a dizer Mavambo significa entradas ou curvas ou bifurcação. Não, o nome Mavambo foi dado por causa das circunstâncias que envolveram o meu nascimento. Então, quando eu penso Mavambo, ao invés de olhar o significado etimológico, não, eu olho outro significado, as circunstâncias que envolveram o meu nascimento. Para mim, Mavambo significa servo de Deus. Quando eles olharam que ele era servo de Deus, diziam, não, nós queremos que ele também seja servo de Deus. Vamos lhe dar esse nome. E deram esse nome. Então eu acredito que quando as pessoas da minha família olharam para esse nome, Mavambo, sempre diziam, ele vai ser servo de Deus. Ele vai ser servo de Deus. Ele vai ser servo de Deus. E os bruxos não me tocaram. Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Gostaria de conhecer o meu xará, mas pronto, faleceu. Mas estamos aqui, a continuar. Então, irmão, nós não podemos temer, a isso não podemos temer. Podemos. Então, Deus nos protege dos ataques noturnos, Deus nos protege também dos ataques que vêm durante o dia. Deus nos livra. Deus nos livra disso. Nem das pestes que se propagam nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Né? E aqui, espécie de as entidades demoníacas que vêm atacar as pessoas para poder, então, tirar ou destruir a vida das pessoas, levar essas pessoas à morte. A Bíblia promete proteção para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Ele está nos prometer proteção quando, então, as pessoas, as forças das trevas virem para poder nos eliminar, nos matar. Nos matar. Nos matar. Então eu acredito, queridos irmãos, que mesmo até aquelas pessoas que tentarem nos matar, tentarem nos tirar aqui nessa vida, nesse mundo, nós só vamos morrer quando o tempo de Deus, que Deus estabeleceu, nós vemos aqui, chegar. Nós temos que ter isso na consciência, porque senão quem é Deus, irmão? Se eles vão decidir quando nós vamos morrer como filho de Deus, se eles vão decidir quando é que nós vamos morrer como filho de Deus, quem é Deus nessa história? Então Deus vai nos livrar. E a nossa morte será para a glória de Deus. Será para a glória de Deus. Então Deus vai nos livrar disso. Deus vai nos livrar, porque nós habitamos então no esconderijo do Altíssimo.
Verso número 7, eu acredito que vou parar aqui, porque é muita coisa, não posso ir muito longe. Verso número 7, a Bíblia diz, caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Na vossa versão está, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. O ênfase aqui, queridos irmãos, é dado para aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, que está protegido diante de Deus. A Bíblia diz que 1000 cairão, esses 1000 que cairão aqui, é a imagem daquelas pessoas que estão desprotegidos. Não estão no verso número 1, não habitam nos esconderijos do Altíssimo, então eles estão vulneráveis. Há uma vulnerabilidade nos ataques das trevas, nos ataques do inimigo. Ataques do inimigo poderá atingi-los, mas aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo não será atingido. Estes 1000 aqui não são demônios, nós já explicamos isso aqui, não são demônios como as pessoas dizem. Os ataques podem ser das forças das trevas, sim, pode ser, mas os que caem aqui, né, é muito bom levar em consideração o verbo cair aqui, que os demônios não vêm para cair. Eu acredito que algumas pessoas usam esse versículo para dizer cai por terra, né? Acho que é por isso que alguns usam esse versículo para dizer demônio cai por terra, porque quando ele diz 1000 cairão, mas está errado essa interpretação. Está muito errado, tá, né? Os demônios quando vêm, não vêm para cair, não. Os demônios vêm para atacar, né? Para atacar. Agora, demônio vem e cai. Tem que mostrar na Bíblia quem orou assim. Ou mandar demônios para cair por terra. O diabo caiu no céu como um raio. Sim. Mas agora nós mandamos demônio cair por terra. Isso não tem respaldo bíblico. Né? E o verso aqui quer apresentar as consequências daqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. E está a mostrar as consequências daqueles que não habitam nos esconderijos do Altíssimo. Aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, eles serão protegidos. Independentemente do estrago que o inimigo vai fazer às pessoas que estiverem à nossa volta, mas não vai nos atingir. Isso é já muito bom. Porque se na tua família muitos estão aí, muitos estão a morrer, você não vai ser atingido. Mas é necessário orar. Você não pode só se contentar, não, eu sou cristão. Não, você tem que orar pelos teus irmãos, tem que orar pela tua família. Porque eu creio na oração, que traz a cobertura diante dos outros também. Mas também não estamos dizendo que você só vai orar. Tem que também pregar. E tem pessoas que depois de nós orarmos para ele, Deus pode livrá-los por causa da sua misericórdia de um ataque das trevas. Deus pode livrá-los disso. Nós também temos que pregar, né? Tem que pregar. Não podemos só ficar aí, mas temos que pregar. Amém, irmãos? Parece, o que eu acabei de falar aqui nesse texto, parece um contraste, porque muitos de vocês podem dizer, esse verso, parece que, mesmo conhecendo esse verso, mas parece que existem muitos ataques. Sim, os ataques vão existir, irmão. Mas é necessário saber como colocar, em que lugar você vai colocar os ataques. Em que posição você vai colocar os ataques. Você não pode olhar os ataques das trevas como algo que vai te exterminar, não. Você olha aquilo, não, é porque ainda estamos no mundo, é porque ainda estamos aqui. Nós ainda passamos aflições, e aflições de vários tipos. E nós temos que orar, temos que manter na presença de Deus, e Deus vai nos dar cobertura, Deus vai nos fortalecer. E eu disse aqui, um dia nós vamos casar, irmão, vamos casar. Muitas famílias que vão casar, manda feiticeiros mesmo de verdade. E agora você casou nessa família. E a Bíblia diz até que a morte nos separa. E muitos de vocês, quando estão a escolher pessoa para casar, não oram. Às vezes você vai casar com bruxo. Tem pessoas que vão casar com bruxo. Porque se você para casar só olha a parte externa, não tenta ver as qualidades da pessoa, como é que está a vida espiritual da pessoa, vai casar com feiticeiro. Mas mesmo quando você casar com feiticeiro, até que a morte nos separe. Irmãs, vocês não escolhem muito. Vocês gostam, a pessoa tem dinheiro. E nem questiona como é que ele tem dinheiro, como é que ele comprou esse carro, como é que um jovem desse tem essa casa, como é que um jovem mais velho assim não é casado. Pergunta ainda, você vai encontrar um jovem a partir dos 30 e tal anos, trabalha, tem condições, não é casado. Ele pergunta por quê? Porque se alguém tem condições mesmo de casar, e não casa, tem um problema.
Ou o trabalho dele é brincar as meninas, ou tem alguma coisa. Mas vocês não, homem da vida, tem tudo, homem da vida. Ele vai casar com ela. Você sabe que às vezes alguém está para casar com ela. O que é que ele tem? Amém? Eu vos aconselho, irmão, nós temos que fortificar as nossas escolhas. Fortalecer a maneira pela qual nós vamos escolher. Você nunca viu você casar com alguém, casar com essa pessoa, mas essa pessoa é homem ao mesmo tempo é mulher? Alguém ontem me contou essa história, irmão. Bem verdade. Sim. Aqui em casa é homem, lá fora é mulher. Mundo tá mal, irmão. Mundo tá mal. Eu tinha conhecido uma menina, aquela menina morava com crente, mas não morava com mundano também. Eu lhe perguntei, mas você, o que é que você faz e tal? Ah, não, com crente, como não posso fazer sexo antes de casamento, aquele mundano ali, vamos sempre fazer, mas eu amo o cristão. Que ele dizia assim, que ele ama o crente, mas como o crente não pode lhe tocar, e ele diz, ele não vai aguentar, tem um mundano, que ele não só lhe fazer, mas ele vai mesmo casar com o crente. Graças a Deus que Deus destruiu aquilo. Graças a Deus. Hoje tem certeza que a pessoa que está contigo, se ele nunca tocou outra pessoa? Nunca tocou outra pessoa? Eu sou muito raso quando estamos a escolher, muito raso. Vamos casar com pessoas que andam doentes espiritualmente, nunca nada horror, fraco. Agora, você casou e ele é bruxo. Vais fazer o quê? Você sabe qual é a consciência que você vai ter se relacionar com um bruxo? Você está se relacionando com ele, mas você sabe que é feiticeiro. Quando chegar o momento de você ficar fraco, porque acontece às vezes na vida, você pode ficar débil espiritual. Meu irmão, nesse momento você vai se sentir agora como é que ele vai exercer influência agora. Você pensa muito em nossos pais, que estão ser bruxos, na fase da velhice. Às vezes casaram com nossas mães, às vezes outras mulheres casaram com bruxos. Consoante o tempo, o que acontece às vezes, olha, é muito difícil, numa relação, isso é muito difícil, numa relação, um é feiticeiro e outra pessoa não acaba de ser feiticeiro. Quando o é feiticeiro, depois de um tempo, irmão, pode levar muitos anos, acontece que depois outra pessoa acaba de ser feiticeiro. Eu estou te falando de coisas que eu sei que acontece, eu tenho experiência, que eu já vi. Pessoas que vivem isso, acabam sendo bruxas. Porque nós aqui na igreja, quando entramos aqui, já somos todos cristãos. Como nós aqui não fazemos apelo para você vir em frente, tá? Você vem aqui, senta só, tá? Nós somos já cristãos. Nós também, essa irmã ali é crente, a irmã vem daqui. Quer dizer, só porque veio e sentou no barco, você vai ser crente. E uma vez eu disse para vocês, como é possível estarmos aqui entre nós aqui, nunca ouvi pessoas a vir nos confessar sobre bruxaria aqui. Será que todos vocês não têm feiticeiro aqui? E todos vocês não têm alguém que sofre ataques de bruxaria aqui, ataques? Que talvez na cintica na voar, está a comer coisa no todo. Você não é naquele tempo, pessoas vinham falar, porque aqui em Cabide tem muitas essas coisas. Mas então, na vida tanta gente, nunca ouvi pessoas falar isso. Que eu ouvi, mas também se há de passar, que tem algumas tendências. Mano Mateus, como? É tudo bem, né? Irmão, se você anda a sentir qualquer coisa, tem que vir nos falar, hein? Para nós chorar. Você não pode ficar ele não tem culto de libertação, então... Tem que vir falar para nós orar. Não pode ficar assim, irmão. Alguns acham que conhecer muito Bíblia, então não podemos orar sobre isso. Ei, irmão, isso é igreja, aqui tem muitos problemas espirituais, vamos ter que orar. Tem uma vez uns irmãos foram me chamar, uns irmãos que são reformados, não sei se eles estavam a pensar que não podem mais orar para o pessoal que talvez manifeste demônio, foram me chamar. Nós estamos passando umas situações assim, alguém tipo tendência para aí, foram me chamar, eu disse, irmão, olha, deve orar, irmão. Ei, deve orar, a pessoa também falar que está sendo atacado, ora, irmão. Eles estavam com dificuldade, e poder fazer oração. Eu quando cheguei lá, o rei mesmo, irmão, o rei taquei mesmo, expulsei. Amém, irmãos? Então, se você tem esses problemas, vem aqui, vamos orar por ti, vem aqui.
Você tem sentido que você tem as enfermidades que você tem passado, parece que não são normais, não são normais. Nos chama, nós vamos orar. Você tem sentido que o emprego, você está difícil, mas tipo, tem alguma coisa, tá aí, talvez uma coisa que está mal. Uma coisa ali, nos chama, nós vamos orar. Vamos orar, e nós temos a plena certeza que haverá intervenção de Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé por um instante, vamos orar.